Bom dia! Aqui nós estamos para ouvir a palavra de Deus, para escutar, para seguir e para servir. Tudo aquilo que Deus ele vai nos orientar é para que eu e você façamos e com certeza teremos bons resultados. Quando nós damos ouvido à voz de Deus, os nossos resultados serão espetaculares. Quando estamos sensíveis, ouvimos, sabemos o que é para fazer e executamos com sucesso. Ali, Deus opera as maravilhas dele na nossa vida. E é isso que ele vai fazer hoje. Ele vai falar comigo, ele vai falar com você e ele vai operar as maravilhas dele nas nossas vidas, no nome de Jesus. Ó soberano e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, glórias e glórias e glórias nós te damos, Senhor. Louvado e exaltado seja o teu nome. Glórias e glórias e glórias nós te damos, tu és santo. Tu és digno de honra, digno de glória, digno de louvor e de toda adoração. Tu és maravilhoso, Deus. Tu és o autor e o consumador da nossa fé. Tu és aquele que nos guarda, que nos guia, que nos protege, ó Deus, que nos ama tanto, Pai. Perdoa os nossos erros, perdoa as nossas falhas, perdoa nossos momentos de fraqueza, ó Deus. Que o Senhor, Pai, possa nos fortalecer, que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa nos conduzir segundo o teu querer, segundo a tua vontade, ó Pai. Perdoa e nos ajuda, porque nós precisamos da ajuda do Senhor, ser direcionados, ser guiados, ser conduzidos por Ti. Ó Paizinho, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, nos dê discernimento, Pai. Nos ensina a ser manso, a ser humilde, de coração, ó Deus. Que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha fortalecer aquele que está caído, que o Senhor venha levantar, Pai, aquele que está prostrado. Oh Deus, porque o que é possível é nós que temos que fazer. Mas há situações que é o impossível que precisa ser feito, Pai. Quantos são aqueles que estão perdidos? Quantos são aqueles que nem sequer têm mais força, Pai, para se levantar? Que o Senhor possa ter misericórdia de cada um, Deus. Porque é só o Senhor, Deus, que é Deus de misericórdia. Só o Senhor que é capaz de ajudar. Só o Senhor que é capaz de levantar aquele que está caído. É só o Senhor que é capaz de dar forças, ó Pai. É só o Senhor que sabe o que passa dentro de cada um daqueles corações. Ajuda, Senhor. Fortaleça, Senhor. Dê o renovo. Dê a força que teus filhos precisam para suportar, para superar, para avançar, para progredir da tua presença, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor, neste momento, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje nós vamos meditar aqui no capítulo 13 de Isaías e nós vamos ler o versículo 11. Aqui no versículo 11 vai dizer assim: Eu vou castigar o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa do seu pecado. Acabarei com a arrogância dos vaidosos, com o orgulho dos violentos. Pouca gente vai sobrar depois do meu castigo. Os homens serão mais raros do que o ouro puro. Serão mais escassos do que o ouro de Ofim. Porque vou sacudir os céus e a terra. Se moverá do seu lugar diante da ira do Senhor Todo-Poderoso no dia do furor da sua ira. Aqui o Senhor dá uma revelação a Isaías, dizendo acerca de uma punição, de um castigo que ele traria na terra. Hoje, quando nós observamos
né, essa profecia, nós vamos ver que ela já se cumpriu. Quando o Covid chegou no nosso mundo, essa profecia veio se cumprir. Os céus, a terra foram sacudidas. Muitas almas foram ceifadas. Muitas pessoas morreram, desde adultos, crianças, idosos. Assim como acontecia na antiguidade, quando Deus ele ordenava aos reis para saquearem as cidades e destruir tudo. Assim foi feito quando houve esse Covid. Quando nós observamos, né, toda a passagem, nós vamos identificar que Deus ele assemelha a terra como a Babilônia. A Babilônia ela estava cheia de prostituição, cheia de coisas ruins, cheia de maldade, cheia de coisas nojentas que atraíram a ira de Deus. E a terra, ultimamente, não está se mostrando diferente. Por isso, quando ele diz aqui, eu vou castigar o mundo por causa da sua maldade. Entenda que eu e você só temos algo bom se o Espírito Santo de Deus estiver em nós. Se o Espírito Santo de Deus não estiver em nós, não há nada de bom em mim e não há nada de bom em você. A única coisa de bom que nós temos quando recebemos a Jesus é o Espírito Santo. Porque é Ele que traz os frutos, é Ele que traz a bondade. Então nós somos maus. O que está acontecendo com o nosso mundo hoje? A maldade tem tomado conta. A maldade tem imperado em todas as áreas da nossa sociedade. E isso tem acontecido porque as pessoas têm recusado aceitar a Cristo. Isso tem acontecido porque as pessoas elas não querem um compromisso com Deus. Elas querem a bênção de Deus. Mas compromisso com Deus, elas não querem. Elas querem oração, elas querem bênção, mas não querem compromisso. É igual aquele rapaz que enrola a moça toda a vida e nunca casa. Enquanto não houver amadurecimento, enquanto não houver crescimento, não vai haver casamento. Enquanto não houver o arrependimento, não há convertimento. Então, assim o nosso mundo ele se encontra, sem querer um compromisso com Deus, querendo só as bênçãos, querendo só ser abençoado por Deus, mas não querendo compromisso. E enquanto o mundo continuar querendo caminhar, só sendo abençoado, dizendo que ama a Deus, quando as suas atitudes e os seus gestos demonstram totalmente contrário. Hoje namora com uma pessoa, amanhã com outra e depois com outra e estão testando para ver como que é a vida. Querem viver a vida, querem aproveitar a vida. Não há vida sem Cristo. São tantas frases absurdas que nós ouvimos dos nossos jovens que com certeza isso tem atraído a ira de Deus. A prostituição, as coisas más estão abertas de tal forma como nunca houve antes. Por isso que essa ira, esse castigo de Deus veio sobre a terra. E se não houver um convertimento, se não houver uma melhora, coisas piores irão acontecer. Aqui, quando damos continuidade, a palavra diz: e os perversos, por causa do seu pecado, acabarei com arrogância
dos vaidosos e com o orgulho dos violentos. Entenda que a terra está cheia de vaidade. Há muitos cheios de vaidade. Sabemos que tudo é vaidade. Mas em excesso se torna pecado. A vaidade em excesso, ela se torna um pecado. E pecado é pecado. Não existe um pecadinho e um pecadão. Se rebelou, é pecado. Desobedeceu, é pecado. Teve vaidade demais, é pecado. Deixou o orgulho entrar, é pecado. Tudo aquilo que é mal é pecado. E nós precisamos ter esse entendimento para que possamos viver sem pecar. Aqui, quando ele diz, acabarei com a arrogância dos vaidosos e com o orgulho dos violentos. Entenda que há muitos orgulhosos. E se você for dizer a verdade para eles, eles ficam violentos. Eles te agridem. Muitas vezes não fisicamente, mas muitas vezes também. Mas quando eles não te agridem fisicamente, eles fazem isso mentalmente. Eles fazem isso espiritualmente. Eles te oprimem de uma forma que você entende o que eles estão querendo dizer e que gostariam de fazer. E isso não deixa o coração de Deus feliz. Porque quando falamos a verdade, estamos manifestando a justiça de Deus. Quando mentimos, estamos nos tornando uma Babilônia. Quando mentimos, estamos nos prostituindo da mesma forma. Então o Senhor, Ele quer deixar bem claro. Se você quer manifestar a justiça de Deus, diga a verdade. Em todas as hipóteses, a verdade é o melhor. Porque a verdade, ela manifesta a justiça de Deus e te torna um filho de Deus. Já a mentira te tira o título de filho de Deus e te torna filho do diabo. E ele já está condenado. Se você se torna filho dele e não se arrepende, você está se autocondenando. Entenda que Deus não fez isso. Porque o dia do julgamento ainda não chegou, é você. É você com as suas escolhas erradas que está se autocondenando. Mas o Senhor está te dando a oportunidade de se arrepender. O Senhor está te dando a oportunidade de sair dessa Babilônia, de sair dessa imundície. Se você foi um daqueles que sobreviveu ao Covid, é porque Deus viu em você um restilho de arrependimento, de quebrantamento. E Ele está te dando a oportunidade de abrir o coração para Ele e de contar tudo para Ele. Porque coisas piores irão vir sobre a terra. Muito piores. A palavra de Deus, ela continua e diz: pouca gente vai sobrar depois do meu castigo. Os homens serão mais raros do que o ouro puro. Serão mais escassos do que o ouro de Orfim. Antes do Covid, os homens já estavam escassos. Agora, pós-Covid, ficou ainda mais escasso ainda. Só que há um detalhe. Além de tudo isso que aconteceu, ter transformado, ter trazido, né, a reflexão à vida de muitas pessoas, ainda assim muitos não estão se importando. Há muitos que ainda não entenderam que as profecias, elas estão se cumprindo e que o fim está próximo. O Senhor, a todo tempo, Ele revela o Apocalipse. Esse Covid foi um deles. Muitos foram mortos. Muitos foram arrancados da terra. E haverá coisas piores que ainda virão. E se eu e você, nós não tivermos o Espírito Santo
para fazer algo de bom para aqueles que ainda estão aqui. O que vai acontecer? O que irá acontecer conosco? Precisamos preservar o Espírito Santo dentro de nós todos os dias. Precisamos agradecer a Deus por Ele ter nos dado esse Espírito tão lindo, que faz com que nós olhamos para nós mesmos, que faz com que vejamos o tamanho da nossa pobreza, o tamanho da nossa impequenez, o tamanho das nossas limitações. O que seria de nós sem a presença do Espírito Santo? Mas há pessoas que estão rejeitando um Espírito que é santo e que está dentro dela. Acha que ela tem forças, acha que ela faz, acha que ela pode. Quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo: eu consigo com as minhas forças. Se não fosse eu, nada disso iria acontecer. E Deus está dizendo: filho, filha, abre os teus olhos. Você é pó, você é limitado. Você precisa entender que sem o meu Espírito, sem a minha presença, você não vai se mover. E se você quiser me buscar, se humilhar, se prostrar, eu vou te encher. Eu vou te dar tudo que você precisa. Eu vou te dar tudo aquilo que você nem sequer sonhou. Porque é isso que Deus tem para mim. É isso que Ele tem para você. Sabe aqueles sonhos que você já teve, que parece ser tão grande? Os sonhos de Deus são muito maiores. Por isso Ele pede para que nós confiemos nele. Aqui Ele finaliza e Ele diz: porque eu vou sacudir os céus e a terra, se moverá do seu lugar diante da ira do Senhor Todo-Poderoso no dia do furor da sua ira. O Senhor quer que eu e você lembre-se de que a ira do Senhor é algo real. E se nós permanecermos na palavra dele, ouvindo, obedecendo, seguindo e reconhecendo que dentro de nós tem um Espírito, que ele é santo e que ele quer que nós sejamos santos. Santo é separado, atitudes diferentes, gestos diferentes, mas não guardado dentro de casa, mas lá, no meio dos pecadores, no meio dos fariseus, lá no meio da Babilônia. Eu e você precisamos brilhar a luz de Deus, com ações diferentes, com atitudes diferentes, com maneiras diferentes. Assim foi o ministério de Jesus. E ele disse que era para que nós fôssemos imitadores dele. Então, vamos ajudar uns aos outros. Vamos olhar mais um para os outros, julgar menos, fazer com que essa Babilônia ela caia por terra, assim como as muralhas de Jericó, que essa Babilônia venha cair por terra, porque Deus ele prometeu que ele não destruiria mais o mundo, mas ele não disse que não iria ficar irado. Ele não disse que não iraria com o povo. E a ira de Deus, ela é muito pesada. Podemos ver com o Covid. Ali foi a ira de Deus. E ainda assim, não foi a completa ira de Deus, porque nós não suportaríamos. Por isso ele mesmo desceu para nos salvar. Que o nosso Deus Todo-Poderoso, que Ele possa ter misericórdia de nós e que nós possamos nos arrepender para não atrair a ira de Deus novamente. Porque se isso continuar, se a maneira em que o mundo está vivendo continuar, haverá um segundo derramamento da ira do Senhor. E o que será daqueles que estão aqui? Que possamos buscar mais a Deus,
que possamos nos limpar, nos purificar, para nos aproximar mais de Deus. Receba esta palavra e tome posse de tudo que Deus tem para a sua vida, através dela, no nome de Jesus. Ó soberano e eterno Pai, Deus, Tu és santo, digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração, Pai. Clamamos ao Senhor, tem misericórdia deste povo, Senhor. Tem misericórdia deste mundo, Senhor. Abra os olhos dos Teus filhos, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Oh, Pai, muitas vezes somos tão imperceptíveis, Senhor. Nós não vemos muitas vezes coisas que estão a um palmo do nosso nariz. E é só o Senhor para nos ajudar. É só o Senhor para abrir os nossos olhos. É só o Senhor para nos fortalecer, oh Deus. E nós temos o Senhor, Pai, para fazer tudo isso por nós. E muitas vezes somos tão ingratos. Estamos nos deleitando nas maldades, nos pecados, oh Pai, perdoa-nos, Senhor. Perdoa teu povo, Senhor. Perdoa teus filhos, Senhor. Tenha misericórdia da tua nação, Pai. Tenha misericórdia dos teus governantes. Tenha misericórdia dos pais de família. Tenha misericórdia, Deus, dos líderes. Tenha misericórdia, Pai, dos pregadores da palavra do Senhor. Oh, Pai, ajuda cada um, Deus, a fazer o teu querer, a tua vontade, de acordo com a tua palavra, Senhor. Que a tua misericórdia, Deus, possa descer sobre a vida de cada um. Sabemos que o grande julgamento começará pela igreja. O grande julgamento começará pelo altar, ó Deus. Quão terrível será para aqueles que não estão fazendo de acordo com o teu querer, de acordo com a tua vontade. Deus, não nos deixa cair, Pai. Não nos deixa amolecer, não nos deixa pecar, Senhor. Não nos deixa nos tornar uma Babilônia, Senhor. Não nos deixe nos prostituir, Senhor. Não nos deixe desviar do teu caminho, Senhor. Porque o Senhor Jesus disse que Ele venceu e que nós também poderíamos vencer. E eu creio, Deus. Eu creio que quando estamos no direcionamento do Senhor, nós não vamos cair. Mas nós precisamos estar sensível para ouvir a tua voz. Precisamos estar sensível para saber que é o Senhor quem está falando conosco, ó Deus. Nos dê essa sensibilidade, Pai. Nos ajuda, Senhor, porque nós não queremos esta terra sendo destruída. Nós não queremos os filhos do Senhor, Deus, que está nesta terra sendo destruídos, ó Pai. Sabemos que o grande dia virá, mas que nós não adiantemos esse dia, Pai, com atitudes maldosas, com vaidade em excesso, com orgulho, com soberba, ó Pai. Perdoa teu povo, tem misericórdia, Deus, do teu povo e ajuda, Senhor, o teu povo a se levantar, a melhorar, a progredir na tua presença, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero pedir para você para clicar no joinha desse vídeo. Se ele te ajudou de alguma forma, compartilhe ele com outras pessoas. Sempre que eu e você nós aprendemos algo da parte de Deus e nós compartilhamos com outras pessoas, tudo aquilo que nós compartilhamos, nós recebemos de volta. Em bênçãos, em recompensa da parte de Deus. Não espere recompensa do homem, não, porque o homem é falho. O homem é pecador. Todos nós somos. Mas Deus é puro, é santo e é perfeito. E é Ele quem nos dá a recompensa. Então aguarde no Senhor, porque Ele é quem te dá o que você precisa. E quando nós entendemos isso, iremos crescer em graça e sabedoria na presença de Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.